O assunto de hoje vai ser sobre potência e força. Bom, são grandezas diferentes, né? Todo mundo deve saber o seu significado. Mas, assim, o que eu quero mostrar é como que esses dois parâmetros eles são importantes e quais deles é mais importante quando você faz uma atividade física, né? E eu falo atividade física de competição. Então, estamos ali, né? Final olímpica de 100 metros e, por exemplo, um levantamento de peso aí, não sei, eu peguei um vídeo qualquer aí, mas é olímpico também, né, que você está vendo o símbolo ali no fundo de Londres 2012, tá bom? E a pergunta que dá para fazer olhando para a potência, o que é potência? A energia que você gasta por tempo ali, né? Quanto mais potente, supõe-se que você deve ir mais longe, deve ter mais força, consegue jogar o disco mais longe, consegue saltar mais longe, então isso deve ser muito importante. Por outro lado, a força também é importante. Ou não é? Então, talvez você aplicar uma força alta, sem se preocupar muito com o seu desempenho ao longo do tempo, talvez seja importante também. O que é importante para uma atividade como essa, então? Como vocês acham que varia no levantamento de peso, que é o halterofilismo, né? Ou em corrida? O que é mais importante aí? Quem está empenhando uma potência, uma força maior ou menor? A força que esse cara está fazendo ali provavelmente deve ser da ordem de... Quanto? Quantos quilos você acha que está levantando aí? 2.000? Porra, 2 toneladas. 2.000 newtons? 200 quilos? Pode ser. Aquele disco ali, ó, tem 6. 150 quilos é chão. Aí você tem agora um rapazinho aqui, tá vendo? Ó? Ele corre 100 metros em um rapazinho ali, o Usain Bolt. Um carinha, sabe? O cara que corre em várzea. Quanto que força ele está colocando aqui, provavelmente? Pouca força ou muita força? Pouca força. O Bolt. Eu acho que é pouca força, comparado com o Japinha ali, né? E por que ele consegue colocar pouca força, o Bolt? Porque não precisa mais? Por quê? Por que um carinha menor que o Bolt, que esse cara deve ser muito pequeno, que o Bolt é grande, consegue fazer mais força que o Bolt? Porque é membro superior, tá levantando ali pra cima, o Bolt não tá levantando nada, ele só tá fazendo força nas pernas, e as pernas do Bolt são muito maiores que os braços desse cara aí, o tronco. Será que é só o tempo que é o problema aí? Talvez se eu pedisse pro japonesinho falar aí, ó, segura por 10 segundos esse negócio aí. Será que ele não conseguiria? Acho que são 3 segundos que os caras seguram, 3, 4 segundos assim. Mas tudo bem, colocava um desafio, 10 segundos, não vai ser coisa muito problemática. Talvez não chegaria a 10, não chegaria a 8, 7. Então, não é o tempo exatamente, né? Bom, você pode pensar como potência igual ao trabalho por tempo, né? E você pode também pensar como força vezes a velocidade, né? Aí você consegue ver o que é aqui. O carinha tem uma força grande, mas ele levanta lentamente, vamos falar, deslocamento aí da força que está fazendo, ou seja, não está fazendo muito deslocamento, ou seja, super devagar. Então ele teria o que ali? Uma força alta e uma velocidade pequena. Não é a mesma coisa, estou comparando duas coisas diferentes, tá? Mas para ter uma ordem de grandeza aí. E o Bolt, ele tem talvez a força que ele está empurrando o chão para trás,
a terra, né? E aí ele parece que ele vai para frente, né? É menor, possivelmente, só que ele está fazendo isso a 10 metros por segundo. Então você fazer aquela força a 1 metro por segundo é uma coisa, a 2 metros por segundo é mais difícil. E fazer aquela força a 10 metros por segundo, você não consegue. Então você não executa uma força muito grande. Mas o fato de você executar uma força pequena numa velocidade de 10 metros por segundo, a sua potência sobe. Tá? Então você tem aqui duas coisas. Uma mesma potência, vamos pensar que você tem uma máquina, ali é um ser humano. É assim como o Bolt ele é multiatleta, né? Você pode talvez treinar o cara para fazer outra coisa, né? Não só correr, né? Então ele é uma máquina que está queimando energia por tempo de maneira similar nos dois esportes. Só que, então quer dizer que a potência que você chega é a mesma, sei lá, mecanicamente 1.000, 2.000 watts, coisa parecida, tá? Mas em condições diferentes. E o que a gente pode fazer? Um exemplo aqui que eu coloquei. Potência versus força em atividades esportivas. Uma coisa típica que você pode fazer em qualquer parque, né? Você tem uma barra ali. Aí você vem, se pendura nela. Tá aqui a sua cabecinha. E você tem um peso. Você faz uma força em um braço, uma outra força no outro braço. Tá aqui, ó. Cadê as perninhas do cara? E aí você tá fazendo que força aqui? Você tem aqui um F de quanto, mais ou menos? Eu chutei aqui 100 quilos. Então você tem um peso aqui de mg vezes 10, P igual a 1.000 newtons. Então o seu F igual a F2 vai ser mais ou menos 500 newtons. E a força que você está fazendo com os dois braços, ou seja, a força total que você executa no movimento de uma barra, né? Tá lá seus 1.000 newtons quando? Sei lá, né? Vamos pensar uma coisa bem velocidade constante, mínima possível, só o fato de você levantar o braço ali. Então, esse é o valor. Bom, se você tiver 80 quilos, são 800. Se você tiver 50 quilos, são os seus 500 newtons. E se vocês têm uma ordem de grandeza, o que significa? O que significa você fazer 500 newtons, desempenhar 500 newtons? Aí você agora já sabe, né? Eu consigo chegar nos 800 talvez aí. Faz 1, 2, 3, 4, 5, 10 barras e só. Aí você faz agora, a conclusão disso qual que é, né? Já falei. Você executar FT é algo factível. Factível significa que você pode fazer facilmente. Aí você faz agora o seguinte, outro experimento.
que eu vou chamar aqui de atividade 2. Essa aqui foi uma atividade 1. Que eu vou chamar de barra. Agora você faz uma atividade 2, que é puxar um carrinho. E esse carrinho, o quê? Factível. E um carrinho assim, sabe? Um carrinho de rodinha bem lubrificada, né? Cheio de pedras. E essas não são muito lubrificadas. Então você faz uma força aqui. Uma força que no meu exemplo aqui eu coloquei de 200 newtons. O que são 200 newtons? 20 quilos. Não é 20 quilos de peso ali, tá? Então, se fosse 20 quilos de peso, você levantar 20 quilos, né? Mas é um carrinho ali, talvez pode até ter 100 quilos, 200 quilos, mas que tem uma certa resistência, tem que fazer uma força correspondente a 20 quilos, mais ou menos. Aí você, bom, se você levanta 1.000, acho que 200, 20%, né? Factível também. Mais factível ainda, né? Aí, se você calcular a sua potência dessa forma aqui, como força vezes a velocidade, a sua velocidade está para cá, nesse sentido, se você fizer isso a 1 metro por segundo, eu fiz um P aqui em cima, tá? Vamos lembrar, né? Mas tudo bem, vocês sabem disso. Potência, aí você calcula uma força de 200 vezes uma velocidade de 1 metro por segundo. 1 metro por segundo, olha aí, 1 passo por segundo. Um pouquinho mais. Então você tem uma potência de 200 watts. Aí você aumenta isso aqui para... Bom, você pode aumentar para 2 passos por segundo. 200 vezes 2 são 400 watts. Um P3, você pega esses 200, 2 passos por segundo. Dá para caminhar ainda, né? Agora você coloca 4 passos largos por segundo e você já está trotando aqui e fazendo uma força tipo de 20 quilos puxando atrás de você. Isso dá 800 watts. Tá chegando no limite já, né? Então você pensa já numa... Imagine você levantar o seu corpo a 1 metro por segundo, você faz uma força de 1.800, então seria uma coisa correspondente a 1 metro por segundo, uma barra de 1.000, de 80 quilos, seria correspondente a uma potência igual a esse valor aí já. Então você já vê o cansaço que é. E o P4, eu fiz um P4 aqui também. Com 5 metros por segundo, 1.000 watts de potência mecânica. Factível? Será que é factível você correr a 5 metros por segundo carregando fazendo uma força de 20 quilos, carregando 20 quilos? Essa é a diferença, esse é o problema de você desempenhar uma força a uma velocidade alta. Qual que é o problema? Problema não, né? A dificuldade.
desempenhar uma força a altas velocidades. Lembrando ainda, se você tiver uma eficiência de 0,25, a nossa eficiência ela é maior que isso aí, né? Ainda mais quando você é treinado. Você tem aqui energia, né? Pode pensar em energia, pode pensar em potência, né? Então você tem uma potência mecânica dividida pela potência do corpo. Então a sua potência de consumo de energia, o gasto de energia, que você provavelmente está fazendo trabalho mecânico, mas também está produzindo calor, né? É 4 vezes isto. 4 vezes a potência mecânica. E como eu já falei antes, no caso do halterofilismo, comparado com corrida 100 metros, se você calcular a potência que você está fazendo, imagina que você está fazendo uma força. Você está fazendo uma força, força vezes velocidade. No caso do levantamento do peso ali, você está fazendo uma potência, uma força, eu vou chutar aqui de 1000. Não, 1000 não, né? Nós estamos falando de 150, né? Então são 1.500 newtons vezes uma velocidade baixa. Se você olhar para o vídeo lá, isso é menor que 1 metro por segundo, né? Mas se fosse 1 metro por segundo, seria uma potência aí de 1.500 watts. A potência no caso da corrida, eu não sei, a força no caso da corrida, eu não sei quanto que é, mas não vai ser 1.500. Eu vou colocar um ponto de interrogação, mas eu vou multiplicar aqui, eu sei que é por 10 metros por segundo, né? Se você fizer, vamos colocar aqui, se a força fosse 10% do halter ali, né? Que você está executando no caso do halter, você está fazendo o quê? Uma potência de 150 vezes 10 de 1.500 watts. Só um exemplo aqui, né? Se fosse uma força de 10%. O que eu tenho certeza no halterofilismo é isso aqui, ó. Dá para saber, certo? O que eu tenho certeza na corrida é esse 10 aqui, ó. Certo? Se eu filmar, eu até posso fazer uma velocidade média lá. O cara pega de baixo, vai, capaz de levantar 1 metro, mete pouco por 2 segundos. Então, isso aqui tá quase certo também. Esse 1. Só a força, você medir a força de um cara correndo, aí já mais... Eu tinha que mandar o cara correr numa plataforma e você faz aqueles gráficos de medida de força de atrito normal, aí eu consigo saber. Mas se nós supuséssemos que fosse somente 10% da força do japonesinho lá, eu chegaria na mesma potência. E eu chuto. Por que eu chutei isso? Porque são as mesmas pessoas. Mesmas pessoas não, é a mesma máquina, é o corpo humano. E provavelmente a potência ela é muito próxima, talvez seja 2.000 o máximo ali do Bolt. Então você está fazendo uma força de 200 newtons aí contra o chão. O valor comum aqui para ambos é a potência, o limite, né? O limite do corpo humano comum, né?
comum a diferentes atividades físicas. Aí tem um professor do IFUSP que ele pegou vários atletas, geralmente foi de atividade de atletismo, mas tem também ciclismo, que eu estou vendo aqui, e ele mensurou qual que é a potência mecânica que você está executando e teve vários pontos, são vários pontos ao longo desse gráfico ali. Ele ajustou uma curva ali, um valor comum, né? E ele obteve esse perfil. E esse perfil ele está mostrando um gráfico de potência em função do tempo. Watts por tempo. E como que você lê esse gráfico aqui? Significa que se você fizer uma atividade física intensa, a ponto máxima que você conseguir, como por exemplo correr a 100 metros, você está executando com certeza uma potência alta ali. Então vamos considerar que você está executando uma potência, por exemplo, de 1500 watts. Se você estiver fazendo isso, o gráfico nos diz que você consegue fazer isso até no máximo 10 segundos. Se você agora está correndo mais devagar, porque a sua prova, sei lá, ela é de 500 metros, 200 metros, coisa parecida, e você quer correr a prova, então você não sai que nem um louco correndo como os caras de 100 metros. Você sai mais devagar. Por quê? Porque essa prova demora 20 segundos, por exemplo. Então você quer chegar lá no final. Então, quando você executa uma potência ligeiramente menor, como de 1000 watts, você consegue imprimir aquela potência de 1000 watts até 20 segundos. Ah, mas eu quero correr 30 segundos a 1000 watts. Não dá. Você vai correr 1000 watts durante 20 segundos e nos últimos 10 segundos você não vai conseguir manter nem os 900 watts. Você vai nem aos 800, talvez os 700 ou talvez os 500. Então você cai vertiginosamente a sua potência. E aí vai. O caso extremo seria uma potência super baixa. No caso aqui do gráfico, dá uns... Opa! Esqueci que tinha esse slide. Aqui no caso de 400, você pode correr por 500 segundos. Então significa que estes pontos aqui que a gente falou, são alguns deles, e os valores acima aqui, isso não é possível. E os valores abaixo daquela curva são possíveis. E essa linha azul ali seria os nossos atletas. E nós mortais estaríamos daí para baixo. Agora, para que serve esse gráfico aí? Imagina que você vai fazer atletismo lá embaixo. E você quer fazer, professor, quero treinar uma prova de 800 metros. E aí o cara fala, ó, sangue nos olhos, é largada, 800 metros é dar aquela volta, 2 voltas aqui e chegada é aqui mesmo, né? E o que você faz? Você sai correndo que nem um louco e você para, sabe lá no final, quando faz aquela curva assim, né? Você para ali, bebe uma água, né? Dá um pé de manga, descansa. Qual que foi o erro? Você imprimiu 1500 watts e não aguentou nem 15 segundos. Qual que é a solução? Imprimir menos, com menos. Aí vai teste, né? A ideia é você testar o seu corpo, você imprime uma potência moderada e você avalia se essa potência sobrou no final, do tipo, ó, teve fôlego suficiente ainda, né? Para correr mais alguns metros. Aí você poderia, na próxima, aumentar um pouco a potência de saída e manter ela um pouco mais alta. Ou se acabou a potência lá no final, você reduz um pouco. E aí você vai maximizando o quê? Vai maximizando o tempo viável. Desculpa, você vai maximizando a potência para um tempo viável de completar a prova. Tá? Corrida de São Silvestre. Quem são aqueles loucos que às vezes disparam na frente? Tem sempre um ou outro. Esse cara nunca ganha. Mas nunca.
Pode ser um cara famoso. O cara famoso é cara experiente, né? Ele não faz isso. Porque justamente para ele fazer uma corrida, talvez, ele precisa imprimir isso aí, né? Talvez não 400, mas 380, 350 watts, seja uma potência moderada, mais alta, para você chegar lá no final, sei lá, 1 hora depois, né? 2.000, 3.000 e poucos segundos ali, né? Então seriam uns 350 watts. Se você imprimir 400, você vai ter que reduzir em breve isso aí, senão você vai ter que parar se você não reduzir. E a solução agora é assim, então se você treinou, então você sabe, um professor que treina sabe disso. O que uma vez um cara que treina atletas fez, que ele queria que a gente montasse um aparelhinho, um controlador de tempo, né? E que ele fica ligando o LED, então você colocaria em torno da pista de 400 metros, a cada 10, 20 metros, um LEDzinho, e aí você programaria, tipo, onde que estaria o recordista mundial, né? Então você coloca ele lá. Então você tem uma referência sua. Não é para você correr atrás do recorde mundial. É para você, se corre uma vez, você treina, né? Aí você tem um tempo. E eu coloco esse tempo no programinha e eu mando o LED acender com aquela velocidade nos 800 metros de corrida. E aí quando você está treinando na semana seguinte, mês seguinte, eu quero ver como é que é o meu treino de janeiro do ano passado. Então você coloca lá, ele corre, aquele LEDzinho fica piscando e você consegue avaliar se você está tendo um desempenho maior ou melhor, no olho, no visual ali, no psicológico, né? Sem mensurar muito. Isso era uma forma de você tentar comparar, porque muitas vezes você pega só o tempo, né? Só o tempo, como é que eu falo, começo final, ou de 100 metros, né? E isso, pro cara que está correndo, não sabe disso. O cara pode até berrar lá fora, 3.5, 7 segundos, não, isso não ajuda. Agora, quando você está desempenhando, você sabe que vai que você está muito mais nervoso. Como é que você consegue ponderar aquela potência no começo? Olhando para aquele tempo do lado ali. Quer dizer, eu não posso ir muito mais rápido que aquele meu máximo que eu consegui dar ano passado, que estava no meu auge, eu não posso correr mais rápido que ele. Porque se eu correr mais rápido, de duas uma, ou eu estou muito melhor, ou eu estou gastando potência demais e vai faltar muito no final. Tá? Então lá é treino, mas aqui eu vou colocar uma outra atividade. Pode pegar um esportista, você tem lá, por exemplo, seus 80 quilos, e eu mando esse cara, a corrida é a seguinte, não é correr mais 100, 500 metros, não, é correr 100 metros só escada acima. Como que você... Qual que é o tempo, qual que é a potência que você tem que imprimir para ganhar, se isso fosse uma corrida, né? Qual que é a potência que você tem que imprimir para ganhar essa corrida? A máxima? Potência, vocês estão lembrados, né? Quando eu falo em subir 100 metros, eu tenho um gasto energético aqui, né? Eu coloquei mg massa 80 vezes 10 vezes 100. Eu tenho uma variação de energia de, fazendo uma continha, 80.000 joules. E vocês sabem já que a energia cinética das passadas ali é mais irrelevante comparado com a energia potencial gravitacional. Então vamos só superar esta energia aqui, essa variação. Qual que é a potência que tem que imprimir? É isso. E aí você escolhe lá, você coloca um seletor lá nos seus músculos, 1.500 watts. Você é um atleta e você coloca... Alguém faz essa conta para mim aí? Quanto? 6? 53? De cabeça. Muito bom esse iPhone. 53 segundos? Pronto. Ganhei a corrida. Eu cheguei lá 53 segundos depois. Por que eu não ganhei? Morreu nos
11º segundo. Porque o seu em 1500 somente é viável para quanto? 10 segundos. Aí, qual que é a solução aqui? É você olhar para esse gráfico, escolher uma potência adequada, que quando você coloca nessa conta aqui que a gente fez, o tempo não seja superior ao tempo que você escolheu aqui. Por exemplo, se eu pegar agora um valor, deixa eu pegar as contas prontas aqui, 500 segundos. 500 segundos dá 400 watts. Então eu venho, faço um cálculo, eu vou imprimir uma potência de 400 watts. Isso, 80 mil joules. Dividido por ΔT. Isto dá 200 segundos. Onde é que está 200 segundos aí? Dá. Onde é que está 200 segundos? Oi? Está aqui. Este aqui era o máximo, 500, e você fez uma conta de 200. Será que você ganhou a corrida? Não. A solução é você olhar para aquele gráfico lá, pensar ele como... eu vou, em vez de colocar, porque é numérico, né? Eu posso colocar ele como uma função. E eu chamei isso aqui de P de T. Então aquele decaimento, provavelmente ali, ele é como uma função assim, é um P de T, uma exponencial e aqui uma constante. Por que eu coloquei esse exponencial, essa constante? É que você visualizar, né? A gente vai colocar na fórmula, agora você consegue visualizar melhor. Quando você coloca agora qual que é a potência que você vai imprimir para você ter aquele gasto energético pelo tempo, e esse ΔT é o que eu chamo de ΔT', na verdade, aqui. ΔT'. Onde ΔT', vamos escrever esse ΔT' como o seguinte. Qual que é o significado dele? É o tempo necessário para superar o ΔE, tá? E o ΔT, o T lá daquela potência aqui em cima, eu chamei de tempo máximo, né? Tempo máximo para imprimir aquela potência. Então você pode colocar agora esse ΔT' como que você quer saber, né? Qual que é o tempo que eu tenho que gastar, qual que é o tempo necessário para você vencer aquela, no caso aqui, essa subida de 100 metros, esse ΔE, igual a um ΔE por P de T. Isso vai ser um valor, que é uma um número, né? E aqui embaixo você tem a sua função exponencial. E quando você começar com uma potência pequena, pensa que se você pegar esse valor de potência pequeno aqui, se ele for pequeno, o seu ΔT' vai ser grande. Então você perdeu a corrida. Se ele for muito grande, o seu ΔT' vai ser pequeno. E o que você consegue visualizar isso melhor? Se você agora colocar um gráfico do
delta T' em função do tempo. Eu tinha que colocar delta T' tá aqui em cima, tempo necessário para superar o delta E, e o T aqui seria o tempo limite. Só vou colocar aqui embaixo tempo limite, e aqui é o tempo necessário para superar delta E, seria o tempo da prova. Como que vai ser essa curva? Vai ser algo assim. Pensa que aquela exponencial ali, que ela decai rapidamente, depois vira quase uma constante. Ela está 1 sobre essa exponencial, você vai ter uma subida mais íngreme e assim. Onde que é a parte viável assim? Onde que é possível? Onde é que está o que era impossível no gráfico anterior? Que o ponto que eu quero chegar era saber, olhando para esse gráfico, como nós fizemos já uma medida antes, vimos que se eu correr com uma potência alta de 1500, eu só consigo fazer isso por 10 segundos. Tudo bem, então o cara fala, não, corre mais devagar, vai na manso. Aí você corre bem devagarinho, você corre a 400 watts. E aí você descobre que você pode correr por 500 segundos. Aí você vai lá, aplica 500 watts, você acha um tempo de 200 segundos da prova. Então, o seu 200 segundos aqui é o T', que foi o tempo da prova, 200 segundos. E o seu T, eu chamei de T' ou delta T'? Delta T'. E o seu T, que é o tempo máximo, é 500. Eu preciso aumentar um pouco a potência para aquele T' subir um pouco, e o T vai baixar também, e aí eu acho lá 250 segundos. Bingo. Então, para fazer isso, eu preciso equacionar as duas equações que eu estou relacionando. A equação do T', que é potência igual a energia pelo T', que é o gasto para fazer a prova, com uma equação que eu fiz aqui, que era aquela equação da curva decrescente ali, que eu chamei como exponencial. Chamei isso aqui de P igual a menos BT mais C. Se eu colocar esse P dentro da potência, eu tenho agora o quê? Um delta T' em função de T. Aí eu vou fazer um gráfico. Como é que é esse perfil? É a mesma coisa, ou seja, esse delta T', eu só estou escrevendo agora, em vez de falar em potência, eu estou escrevendo agora em T', né? Está ligado com a potência. E vai ser essa curva que eu fiz aqui. O que eu quero é o delta T', eu quero saber qual que é o tempo que eu vou executar a prova. Tá? Então, se eu executar a prova se eu colocar uma potência alta, né? 1500 watts, eu consigo fazer isso por 10 segundos. Eu coloco 1500 ali, eu vejo que o meu delta T' não dá 10 segundos, deu 50 antes. Então pronto, deu errado. E onde é que está esse 50 aqui? Vamos colocar aqui 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. Aqui. A prova eu executei em 50 segundos e meu tempo limite é quanto? Não é 50 segundos aqui. Ele é aqui, né?
É mais ou menos aqui, né? Lá deu 20, mas aqui eu vou colocar aqui mais ou menos 10 segundos. Então, isso aqui não é possível. Não é possível humanamente. Não é? E quando que eu vou conseguir achar um valor possível? Bom, eu posso correr uma potência super baixa. Então eu vou executar a prova com 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 segundos ou 500 segundos. Isso vai estar onde? Vai estar aqui. Quando você agora fizer uma segunda curva visual, aqui você pode fazer isso analiticamente, né? Mas se você fizer uma curva, você traçar uma reta aqui, e esta reta, uma reta onde ΔT' é igual a T, então você está passando uma região que não é possível, né? Quando você cruza aquele ponto, passa a ser possível. Então nessa hora você vai conseguir saber qual que é o ΔT' mais apropriado para você maximizar, vamos falar assim, aquela sua potência e chegar lá antes de uma corrida. Mas assim, eu tinha que resolver aquela equação lá em cima, né? Por exemplo, quando você faz a prova, calcula o E, que no nosso caso deu 80.000, né? 80.000 não. 80.000 joules. 80.000 joules. E agora você vai te perguntar qual que é o valor, né? Qual que é que potência aplicar. Você não sabe que a sua potência é o ΔE e você vai colocar aqui o seu ΔT'. A solução, você pode arranjar uma outra equação aqui, né? A solução que eu recomendo fazer quando você quer usar aquele gráfico, se aquilo lá é o máximo que você consegue empenhar, é você fazer uma continha com ΔP, ΔT, P e ΔT' para uma potência onde ΔT' é igual a 80.000 dividido por P. Então, se você imprimir 1.500 watts, qual que é o ΔT que você tem para isso aqui? ΔT é o limite, né? 10 segundos. Aí você calcula o ΔT', 53. Se você pegar agora 500 watts no gráfico lá, o seu limite é 100 segundos. Você vai fazer a conta? 160. Ainda não dá. Você vai pegar agora uma potência de 420, que escala é log lá, era um pouquinho difícil tirar esses valores no olho, mas você vai correr por 200 segundos é o limite. E você faz uma conta aqui e você chega a 190 segundos. E aí, deu ou não deu? Se você correr só 400 watts, você ia fazer a prova em 200 segundos. É possível? Aqui é possível? Aqui também? E aqui não. Quem chegou em primeiro? E quem chegou em segundo? É isso aqui. Fechou então.